Olá, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma leitura anual. Hoje a nossa leitura é de número 240, mas antes quero pedir que você venha curtir esse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos e juntos vamos levar a palavra do Senhor. E aqui em 1 Crônicas 29, o rei Davi nos dá um exemplo de como incentivar o povo, de como ofertar na casa do Senhor. Ele convida o povo a ofertar para a construção do templo. E ele é o primeiro a lançar mão dos seus bens pessoais, como ele fala aqui no verso 33, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Então Davi, ele não só faz a sua parte de trazer a oferta à casa do Senhor, mas também ele incentiva como que todos os seus, até da mais alta patente, até ao menor do povo, seja incentivado a voluntariamente trazer a oferta à casa do Senhor. E ele fala no verso 6, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães das obras do rei, voluntariamente contribuíram. Então ninguém ficou de fora. Todos vieram contribuir com a obra do Senhor. E no verso 9 nós vamos ver que o povo se alegrou do que eles conseguiram com essa oferta voluntária. Eles se alegraram porque o coração estava perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou porque conseguiu trazer a oferta para o templo do Senhor. Que maravilha! E aqui, nos versos adiante, o rei Davi começa a exaltar, a glorificar ao nome do Senhor por essa razão deles terem conseguido a unidade, fazendo com que através da unidade de todo o povo eles conseguissem o material que estava sendo necessário para a casa do Senhor. E nós vamos ver que no verso 14, Davi vai falar. Aqui no final do verso 14 ele fala, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Então eles estavam devolvendo ao Senhor aquilo que com grande bênção o Senhor os tinha abençoado e através do que o Senhor tinha abençoado eles estavam devolvendo ao Senhor. E no verso 22 nós vamos ver que eles se alegraram, comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo pelo que tinham conseguido. E segunda vez, eles fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram o Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. E Salomão, a partir desse momento, passou a ser o rei de Judá, substituindo o seu pai Davi. Então ele assumiu o trono. E nós vamos ver mais adiante que Davi, após 40 anos de reinado, foi para junto de seus pais e descansou no Senhor. E Salomão assumiu o reinado, sendo muito grande abençoado pelo Senhor, sendo o Senhor o conduzindo. No 25 nós vamos ver que a palavra nos diz que o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Então não se houve em Israel tão grande rei como o rei Salomão, que foi escolhido e muito grandemente abençoado pelo Senhor. Podemos ver aqui em Zacarias, no capítulo 13, o Senhor fala através do profeta que haverá uma fonte. Nós vamos ver aqui no verso 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. O Senhor estava chamando o povo porque havia uma impureza, havia algo que estava desagradando ao Senhor, mas ele falou que haveria uma porta aberta para este conserto do povo. E quando nós vemos aqui que havia um espírito de impureza, e o Senhor fala
que tiraria da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém profetizar, dizer ao Senhor, que os falsos profetas estavam atuando, desagradando ao Senhor. E o Senhor diz que tiraria toda a impureza, tanto dos ídolos como dos falsos profetas, e faria uma limpeza na vida do povo de Israel. E aqui no verso 7, nós podemos ver quando ele já faz uma alusão também à igreja, quando ele fala o pastor ferido, o juízo final e a exaltação à igreja. Quando o Senhor diz, aqui no verso 9, e farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Quando a igreja está purificada, limpa, o Senhor a trata e a chama como meu povo, e a igreja o trata como o Senhor, o seu Deus. Quando nós nos dirigimos aqui a João, no capítulo 7, no verso 25, nós vamos ver que Jesus está aqui ensinando no templo, ele está aqui ensinando no templo, e durante seu ensinamento, e aqui em João, no capítulo 7, do verso 25 ao 53, há um certo tumulto, há uma certa desconfiança, o tumulto da parte dos fariseus que queriam prendê-los e os judeus que não compreendiam sua fala, porque Jesus falava da sua própria pessoa e eles não entendiam. E eles aqui nesses versos a gente vai ver que eles não sabiam como Jesus pudera ser da Galileia, porque eles não acreditavam que poderia vir alguma coisa boa da Galileia, mas eles colocavam como se uns admiravam a postura de Jesus, o seu modo de falar, mas outros o criticavam, não acreditando na sua fala. Mas o Senhor aqui no verso 38, ele fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Senhor já estava nos mostrando uma promessa que haveria para aqueles que provassem dessa água da vida que é Jesus. Então nós temos um convite do nosso Senhor para que venhamos experimentar dessa água viva que só Ele tem para nos dar. E eu convido você que você possa compartilhar para que outros possam receber dessa água da vida. Que o Senhor nos abençoe.